Parte 9. Complexo de Israel. Brevíssimo panorama da Cidade Santa Maravilhosa e a violência religiosa em foco. Os dados alarmantes da violência religiosa nas favelas e periferias do Rio de Janeiro atraem olhares de pesquisadores, ativistas e órgãos competentes nacionais e internacionais. Diante do cenário carioca, a Organização das Nações Unidas, a ONU, emitiu um comunicado sobre o aumento significativo dos casos de violência, alertando com sinais e evidências de crime de intolerância como fator de ameaça à liberdade religiosa. Alertas que se confirmam nas pesquisas realizadas pela Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, CCIR, criada em 2008. De acordo com Babalaio Ivanildo Santos, presidente da CCIR, os crimes foram acompanhados e investigados pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, MPRJ, a fim de que se estabeleçam as medidas necessárias de repreensão. Ainda nas denúncias iniciais, o CCIR afirmou que o diálogo com o MPRJ tinha avançado. Há a notícia grave de que seria o tráfico e uma determinada religião influenciando, trazendo uma pressão em detrimento de outro, afirmou o procurador Márcio Moté em entrevista à Agência Brasil. Com os dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, ISP Rio, confirmam-se as notícias apontadas à relação entre violência religiosa e narcotráfico. O dossiê do ISP Rio demonstra que os cenários da maioria absoluta dos casos são os mesmos territórios dominados pela facção em associação narco-religiosa com o pentecostalismo, em guerra com facções rivais e seus deuses. Territórios que estampam as páginas dos jornais em matérias que retratam cenários de guerra, são identificados na identidade daquela a quem foram entregues e consagrados. Favelas da Zona Norte do estado e Baixada Fluminense, especial e quase integralmente, são territórios do crime com cenas de injúria, preconceito, privação da liberdade das expressões religiosas afro-brasileiras e destruição e manipulação de seus símbolos de fé. A nova configuração narco-religiosa que se constitui no fim dos anos de 1990 e início dos anos 2000, após a conversão de Jeremias e a onda que atravessa a experimentação religiosa de traficantes que o sucedem com a identificação evangélica pentecostal, marca um tempo de transição na favela de Acari, da estrutura do Terceiro Comando Puro e nos próximos movimentos do crime do Estado. Os recursos financeiros oriundos do comércio de drogas eram destinados, em parte, à realização de cultos com pastores aclamados no mundo evangélico, assim como de shows com cantores famosos do universo gospel em quadras e praças da favela do Complexo de Acari. O financiamento de tais eventos combinava o interesse em aguardar um segmento religioso importante na localidade, mas também aos próprios traficantes e a familiares, já que muitos deles foram ligados às igrejas evangélicas, serem por terem sido e terem toda a família nesta religião, seja por já terem eles próprios entrado e se desviado da igreja. Os fogos para São Jorge, as oferendas no cruzeiro e as muitas festas para santos nos terreiros e ruas das favelas não se veem mais. O esvaziamento das casas de Umbanda em Candomblé e o aumento dos louvores que agora explodem as fronteiras e invadem as ruas são associados pelos moradores à libertação do lugar por Jesus. Enquanto se alimenta do movimento faccioso local, a mensagem evangélica pentecostal atravessa a experimentação da vida na favela. Atravessada por relações afetivas, comunitárias e parentais, as ambiguidades saltam aos olhos diante da associação de coisas aparentemente tão distantes. As conversões convencionais, marcadas por rupturas bruscas, como as dos testemunhos de ex-bandido, com o abandono do crime, da vida imoral, do amor ao poder e das drogas, não são mais tão presentes ou necessárias. Em vez disso, agora há muitas continuidades. Ao contrário do que se deveria esperar, em termos de ruptura pelas conversões ao pentecostalismo apoiada em fronteiras mais radicais. Emergem novas formas de empréstimos, passagens, reinterpretações, pontes entre universos simbólicos e rituais que se reconhecem mutuamente seguindo e força. Relativização de fronteiras, dessas mesmas fronteiras teoricamente afirmadas com tanta radicalidade. São poucos anos de distância entre as últimas imagens aqui reproduzidas, datadas da década de 2000, até que o Rio de Janeiro
começasse a ocupar as capas dos jornais como o segundo estado brasileiro de maior ameaça à liberdade religiosa. Em uma publicação do Jornal Extra, em 11 de abril de 2014, o procurador Jaime Mitropoulos destaca de um vídeo bloqueado pela Justiça a fala de uma liderança religiosa local. Toca no irmão do teu lado e diz: você pode fechar todos os terreiros de macumba do teu bairro. Discursos como esse são muito comuns em pregações, orações públicas e campanhas de libertação de evangélicos pentecostais. Não demora até que outras notícias envolvendo traficantes de territórios dominados pelo TCP descrevem mais episódios de violência religiosa contra expressões de fé afro-brasileiras. Os traficantes evangélicos, como ficaram conhecidos de narco-religiosidade pentecostal, aparecem como protagonistas dos casos de destruição e substituição de símbolos religiosos afro-brasileiros, conforme conquistam territórios, escancarando-se a dinâmica de guerra do tráfico carioca. Falaram que não podemos voltar, diz frequentador de terreiro dominado pelo TCP em Parque Flora, Baixada Fluminense. Na matéria para o Jornal Extra de 11 de abril de 2019, o jornalista Bruno Alfano afirma que para os investigadores do caso há indícios da relação desta ação e de várias outras similaridades registradas no Rio, com traficantes convertidos por conveniência dentro das prisões. Alfano comenta: a proibição do candomblé imposta pelo tráfico parte de uma facção específica é um problema de mais de uma década nas favelas do Rio de Janeiro. Dando continuidade às dinâmicas de dominação territorial e identificação por meio de símbolos religiosos visto até aqui, o terceiro comando puro, o TCP, se estabelece e fortalece no cenário narco do Rio de Janeiro, assinalando seu avanço e domínio territorial em favelas e periferias com a frase "Jesus é o dono do lugar". Liderada por um pastor, a facção se torna a segunda maior organização do narcotráfico no estado, perdendo em domínio e território apenas para sua maior rival, o Comando Vermelho. A organização administrativa do TCP, hierárquica, divide-se em segmentos segundo os territórios dominados com seus respectivos líderes. O segmento de maior representatividade na dinâmica de guerra narco-religiosa da facção é o Comando por Peixão ou Arão, apelido que faz referência ao personagem bíblico irmão de Moisés, que conduziu o povo escolhido do Egito à Terra Prometida. Álvaro Malaquias Santo Rosa, 34 anos, ou Mano Arão para os membros da facção, é evangélico e pastor ordenado na Assembleia de Deus Ministério de Portas Abertas. A relação com a igreja em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, é afirmada pelo delegado Túlio Pelosi, responsável pela investigação na Polícia Civil. Entre os moradores da comunidade de Parada de Lucas é bem conhecida a filiação pastoral e a atuação evangélica do principal representante do TCP. De acordo com os mais próximos ao traficante, Álvaro se destaca como um indivíduo muito inteligente que dá visão e direção ao grupo, define estratégias de guerra, tudo sob orientação de Deus. Essa percepção se confirma em vídeo publicado no YouTube atribuído a Peixão e divulgado apenas em maio de 2017, de acesso público, com o áudio de um diálogo anunciando a tomada da Cidade Alta. Transcrito a seguir. Eu já falei para vocês, permaneço falando, que se eu fosse inimigo da Alta, vocês já tinham perdido até a vida de vocês há muito tempo atrás. Eu não sou inimigo da Alta, sou inimigo da facção, a qual a Alta, muita interferência, a qual sempre viveu, né, irmão? Pena que hoje em dia mudou muito as diretrizes dessa facção. Então, através disso aí, tá ligado? Muita gente perdeu seu espaço de viver tranquilo, de escolher o que fazer, devido que tem essas regras malditas dessa facção imunda que vocês vivem aí, certo? Que até então, mano, dificuldade a gente já passou também, pô, mas a gente aprendeu a superar elas, entendeu? E a gente quer passar a luz que tem na nossa vida aqui para vocês também. Estamos querendo compartilhar interferência na moral. Se for necessário gastar algumas 1000 balas para isso, a gente vai gastar algumas 1000 balas para isso, certo? Eu peço a Deus que guarde as pessoas inocentes, que possa guardar aqui nossa rapaziada aqui. Não quero derramamento de sangue da parte de vocês. Mas o território aí a gente vai brigar por isso também, pô. Vocês não falaram que vai brigar pelo bagulho? Vamos brigar também. Vocês têm reunião da facção de vocês toda, tá tranquilo. A minha facção, muita interferência. A minha facção toda, porque o dia que tiver reunião da minha facção toda, pelo menos 25% do Rio de Janeiro a gente domina. Vou nem falar 100% para não ser tão hipócrita, certo?
interferência. Tem espaço aí que nem interessa a gente, mas esse espaço infelizmente interessa a gente porque aí é uma terra boa. É uma terra aí que vai interferência. Uma boa semente vai colher um bom fruto. Se vocês estão colhendo esses frutos negativos, vocês têm que analisar qual é a semente que foi jogada e está sendo jogada na terra. O mais determinado a lutar por esse bagulho aí abaixo de Deus é eu mesmo, mano. Esse projeto não é do nome ocultado. Esse projeto não é mais dos 20 cria, tá aqui do meu lado. Não é, esse projeto é meu, pô. Meu com Deus, entendeu, irmão? Tá ligado? Não vai ficar tendo tiro, não vai ficar tendo nada, não. Se arma. Porque com arma ou sem arma o confronto vai existir lá, tá ligado? Agora eu não sei quando. A qualquer momento vai acontecer. Mora no morro, disputa o bagulho de vocês aí. Como vimos, o pastor narcotraficante Peixão estabeleceu diálogos de confronto com rivais, anunciando a expansão do seu território atual, formado por Parada de Lucas e Vigário Geral. A missão dada por Deus para libertar a comunidade da má administração do Comando Vermelho foi cumprida e teve êxito. Mano Arão anuncia a ação como ordenada por revelação e garantida por se tratar de um assunto pessoal, negócio dele com Deus. Em outro áudio de 28 de dezembro de 2016, logo após a conquista da Cidade Alta, também atribuída ao líder do TCP, este revela a desunião da organização adversária e justifica a empreitada afirmando que a administração atual não valorizava a comunidade nem proporcionava segurança aos moradores, além de esculachá-los e privá-los da dignidade a quem tem direito. Aqui ninguém vai matar ninguém, não, mano, tá ligado? Nossa política não é usar e jogar fora, não, entendeu? A nossa política é recuperar e instruir a fazer o que é certo. Ou você acha que ficar vendendo crack é uma parada maneira? Ou você acha que ficar por aí roubando aí velhinha, bolsa de pão das velhinhas no meio da rua, igual os caras ficam, é uma parada maneira, entendeu? A gente não fecha com o Comando Vermelho nem por nada nesse mundo, mano, tá ligado? Então, o menor aqui não tá aqui pra ser usado nem morto pela gente, não. O menor aqui tá pra ser instruído, entendeu? Para ser ensinado uma nova doutrina e lá onde ele é cria fazia diferença, tá ligado? Fazia diferença, o que aqueles caras não estavam fazendo. Tu conhece a Cidade Alta? Tá ligado na história da Cidade Alta? Vem aqui pra tu ver como que tá a Cidade Alta, os caras enchendo essa porra de entulho aqui. Pô, os caras com o espírito de porco do caralho, as ruas tudo cheio de lixo, tudo pichada, tudo esculachada, tá ligado, mano? Então o menor aqui não tá aqui pra ser usado, não. E outro detalhe, se tu quiser um dia vir aqui conhecer a gente, visitar ele aqui, só ver como é que tá, ou deixar de ver, pode vir, vai ser bem recebido, entendeu? Que a partir de agora, para sempre, a Cidade Alta, terceiro comando puro, Bonde do Star Cabala, o Exército de Deus vive, entendeu? Lá de Israel. Os áudios disponíveis em vídeo e reproduzidos milhares de vezes revelam um discurso messiânico e doutrinal do homem para os moços do movimento e a comunidade reconstruída sob seu comando. O modo de tratamento entre o homem e os moços alude ao texto veterotestamentário de Neemias, sobretudo o capítulo 4 do livro homônimo, liderando a reconstrução dos muros da Cidade Santa e restabelecendo após o exílio babilônico. A tomada da Cidade Alta em nome de Deus e aparentemente por princípios religiosos de direito e justiça, a estratégia de dominação e o desejo por ampliação territorial revelam a comunidade atualizada da religião como chave interpretativa das dinâmicas de violência facciosas do Rio de Janeiro. Peixão afirma cumprir uma ordem divina e que para isso faria o que fosse necessário, o que de fato ocorreu. Em novembro de 2016, o território de honra do Comando Vermelho é oficialmente conquistado pelo TCP, sob a liderança de Álvaro. A Cidade Alta é conquistada pela tropa do Mano Arão. Algumas resistências e pequenos novos conflitos se seguiram até que Cidade Alta, Cinco Bocas e Pica-Pau se somassem à Parada de Lucas e Vigário Geral, dando início ao Complexo de Israel. Fundado e administrado por Peixão, o novo território avança, em nome de TCP, para algumas outras favelas de Duque de Caxias e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense do estado. Segundo relatos de moradores de novos territórios conquistados, numa carta manual foi distribuída para anunciar a troca de comando com as diretrizes daqueles que chegavam em nome de Deus. Alegavam devolver a comunidade aos moradores desde que sob a administração da facção. O líder Arão, contrário à comercialização de crack na favela, como fica claro nas fotos a seguir, se estabelece como rei da erva, especialmente a de cultivo hidropônico. Diversas manifestações ocorreram em comemoração à conquista considerado marco histórico para a facção e especialmente para a história de violência da Cidade Maravilhosa. Gravações extravagantes, acompanhadas de tiro e rojões, foram publicadas nas redes de líderes e integrantes do movimento. A bandeira de Israel desponta com o símbolo do Complexo de Israel, organizado a partir da conquista da Cidade Alta e suas adjacências.
No ponto mais alto da favela é ostentada a estrela de Davi, podendo ser vista por quem passa na mais importante via expressa da cidade, Avenida Brasil. As demais favelas que formam o complexo e aquelas conquistadas posteriormente são igualmente identificadas como o território simbólico sagrado de Israel, no Rio de Janeiro. Recentemente, os movimentos do crime descrito neste livro foram potencializados pelo avanço das redes sociais e pela admissão delas como meio de comunicação dentro e fora das próprias facções. Ameaças a rivais, estratégias de guerra, rixa entre participantes ou simpatizantes do narcotráfico são narrativas constantemente divulgadas. Essa guerra, em nome de Deus, identificados como paredes e corpos, aparecem contadas pelo espaço do complexo de Acari. Pintar, desenhar, tatuar, isto é, produzir elementos de cunho narco-religioso, torna-se essencial para a demarcação de territórios e disseminação e manutenção do poder. As notícias fornecidas pelos canais de comunicações convencionais perdem detalhes e dinâmica para as redes sociais dos sujeitos narco-religiosos e para os portais de notícias locais, interativos e sempre atualizados. A partir da consulta a dados de um desses portais, o Disque Denúncia do Instituto de Segurança Pública do Estado foi elaborado o chamado Mapa das Facções do Rio de Janeiro. Por meio dele, pode visualizar-se o complexo de Israel sob o domínio do TCP, cercado por seu principal inimigo, além de sua expansão territorial pela Baixada Fluminense. A fim de melhorar e acompanhar os movimentos atuais e futuros do fenômeno da guerra no Rio, os perfis oficiais de integrantes e líderes se unem às antigas formas de narrativa para contar a rotina na favela, reforçar doutrinas e éticas próprias, dar satisfação das atividades à comunidade, anunciar melhorias de experimentação e de dignidade, divulgar bailes e cultos evangélicos organizados pelos donos do morro, iniciar novas guerras ou retornar às já iniciadas. A linguagem que estrutura o mundo do tráfico é conhecida por moradores integrantes ou não do movimento. Quando bandidos locais se comunicam em códigos de guerra por meio de funks conhecidos como proibidões, moradores se antecipam sobre o risco de novos confrontos e facções rivais reagem preparando-se para a próxima batalha. Assim, os proibidões e publicações em canais de acesso comunitário esclarecem motivações e narram batalhas travadas na guerra pelo Complexo da Penha contra o Comando Vermelho. Ao que parece, para acompanhar os próximos passos do movimento, é necessário voltar-se para o Complexo da Penha. Em montagem publicada nas redes sociais oficiais da facção, o território surge como objeto de desejo, anunciado como missão narco-religiosa sob a direção do Mano Arão, a caminho da conquista ou expansão da Terra Prometida. Considerações finais. Os ventos pentecostais sopram em terras brasileiras e redirecionam religiosidades e dinâmicas urbanas. Há algumas décadas, o fenômeno pentecostal atraiu olhares surpresos de pesquisadores do campo religioso e da sociedade. Nos últimos anos, destacou-se no Rio de Janeiro a expansão de movimentos pentecostais e de uma nova identidade da religiosidade periférica, o que ameaça a tradicional hegemonia católica. Constituída de novas sobreposições e representações sagradas, as identidades religiosas observadas na relação de associações com organizações criminosas nos convocam a olhar com urgência e mais atenção para os recém-conhecidos traficantes evangélicos cariocas. Esse é o motivo que ainda move a pesquisa que originou este livro. Um olhar para experimentações religiosas que compreendesse aparentes ambiguidades comuns em análise que se realizam considerando suas complexidades, que se pensam de maneira distante de suas cotidianidades. Como pastora evangélica pentecostal na Baixada Fluminense e professora de seminários teológicos na zona norte da cidade, me tornei agente sujeito em ação nas construções dos cenários pentecostalizados e associados ao comércio de drogas local. Compreender os contextos, as fronteiras e os fragmentos onde se formam e revelam as identidades do traficante evangélico me conduziram ao Monte Santo para o desvelamento da face de meu Deus ou do nosso. A princípio, essa pesquisa observou atentamente muro, becos e sons favelados, se contando e recontando a partir do início dos anos de 1990. Laureados e tatuados por religiosidades católicas e afro-brasileiras. Os dados nos condiziam à compreensão do redirecionamento da fé no país, especialmente em territórios do Rio de Janeiro. Com velocidade surpreendente, os movimentos pentecostais que conquistam as telas da televisão a partir desse mesmo período também se multiplicam e ocupam as ruas de periferias e favelas cariocas. Ambientes de vulnerabilidades socioeconômicas e marginalidade se identificam com a dinâmica pentecostal e são atraídos pelas experimentações sagradas que respondem de modo mais imediato às questões presentes, dando sentido à vida compartilhada em territórios de pobreza.
que impõe inseguranças e incertezas. Em face do enfraquecimento do catolicismo não mais hegemônico, a pentecostalização de favelas cariocas modificou a estética, ressignificou a gramática, redirecionou a fé e revitalizou as fronteiras, possibilitando associações não tão surpreendentes. A partir das etnografias trabalhadas e de uma compreensão ampliada nas relações entre religião e narcotráfico, desde sua organização por meio dos elementos e expressões cotidianos da fé, busquei propor um conceito de narcorreligiosidade com especificidade carioca, distinta da narcorreligiosidade latino-americana. Tradicionalmente de corpos fechados, enquanto praticantes de religiosidade de matriz africana, traficantes redirecionam sua fé e associações comunitárias, procurando novos significados para a vida individual e comunitária em adesão à crescente onda do movimento pentecostal periférico. Assim, os discursos presentes nas orações de traficantes, pintadas em muros e corpos ou narradas em rádios e redes, nos permitiram compreender a divindade que nasce e se forma a partir das experimentações cotidianas em que esses sujeitos vivem mergulhados. São Jorge, Ogum, Deus de Israel, Deus do traficante, é o guerreiro protetor, justiceiro poderoso. Está alerta e pronto a lutar e vencer, assim como seus devotos que reivindicam fidelidade exclusiva e garantias de vitória. Sobre a egíde do guerreiro, o manto do santo padroeiro e a revelação e autoridade do Deus Todo-Poderoso de Davi, a narco-religião se apresenta como aspecto fundamental do contexto urbano carioca da luta contra o mal e da violência como cultura. O ethos de guerra ou modo de ser carioca constituem também um campo minado de batalhas religiosas históricas, seja em imagens decapitadas ou substituídas, seja em confrontos pentecostais que refletem o mundo espiritual. O Deus do traficante garante protagonismo nas dinâmicas de disputa e domínio territorial no Rio de Janeiro. Presentes nos discursos religiosos com estratégias de guerra reveladas desde a sua gênese. A pentecostalidade como tendência e princípio ordenador e unificador das experiências cristãs que atravessam esferas sociopolíticas na construção de novas identidades religiosas e expressões culturais, considera o conceito de pentecostalidade do pastor e pesquisador peruano Bernardo Campos e se aproxima dos apontamentos do professor Pierre Sanches para compreendermos a partir do conceito de religiosidade cultural. Para isso, tomamos por lente de observação a ideia de culturalidade do catolicismo como religião hegemônica ou do Estado. Adotei a pentecostalidade em aproximações ao que admitimos considerar como catolicidade, tendo em vista as diversas possibilidades e identidades que se constituem em cenários populares atravessados por expressões de religiosidade dominante, aqui observados, redirecionados e pentecostalizados. Assumiu o caráter inclusivo desta pesquisa, salientando a obrigatoriedade de prosseguir, somando-se olhares de outros pesquisadores sobre esse fenômeno de proporção continental. O conceito de narcorreligiosidade foi abordado e desenvolvido a partir do contexto carioca, a fim de me conduzir à compreensão do Deus do traficante como protagonista das estruturas de poder, das tradicionais disputas entre facções e da formação do recente complexo da Cidade Santa, organizado na zona norte da cidade. Nas ruas e redes do Terceiro Comando Puro, TCP, e no constante contato com moradores e alunos, graças à praxe pastoral e de pesquisa, tornou-se menos caricato e mais humanizado, mas não romantizado. O meu olhar para a figura do traficante pastor Álvaro Malaquias Hugo Peixão e seus moços se forma um temido exército Deus vivo ou bonde do Estaca-Bala. É ele o idealizador em nome do Deus vivo do Complexo de Israel, no Rio de Janeiro, formalmente inaugurado a partir da conquista da Cidade Alta em 2016. É possível acompanhá-los narrando as autobiografias enquanto registram avanços e divulgam novos projetos e desafios. Esses mesmos registros nos asseguram que o TCP segue em movimento, que o Complexo da Penha é seu próximo alvo e que mais pesquisas são necessárias e urgentes. Há muito que se compreender sobre um fenômeno complexo e de tantas imbricações e atravessamentos. O que se evidencia é que caminhamos em um campo nada óbvio, do qual muito falta ser desvendado e que atualmente são insuficientes olhares voltados a tantas complexidades desses cenários repletos de atores e atrizes dedicados a observar o que as margens contam de si e o que os sujeitos e poderes contam das margens. Questões superficialmente abordadas e não esgotadas carecem de novas pesquisas e leituras, como os lugares e papéis das mulheres na vida do crime e da narcorreligiosidade, que é também o lugar da mulher do traficante ou da mulher traficante. Desde a tradicional irmã de oração, a mãe evangélica do fico se desvia e é atraído para o mundo do crime,
A esposa que ora a cada grande operação de guerra, até aquela que não deseja, como em outros tempos recentes, a ostentação de ser a primeira dama do dono do morro, mas a própria dona do morro. A estrutura de organização interna do TCP aponta para as múltiplas identidades femininas do movimento, incluindo mulheres na estrutura de poder e no domínio da facção. Resta ainda acompanhar os diversos e decorrentes casos de violência religiosa que fazem o Rio de Janeiro liderar o ranking nacional dos crimes de intolerância, tendo como destaque áreas em dominação dessa mesma organização. É importante ainda salientar as identificações econômicas e neoliberais comuns a teologias neopentecostais como estruturantes das organizações criminosas não exclusivas desta região. Rixas de proibidão que ocupam livremente as redes sociais, narrando os movimentos e as táticas de guerra, provocando confronto entre facções e internos a ela e formando novos ídolos e estilos culturais. Nos revelam um objeto em desenvolvimento, carente de pesquisas que contribuam para a compreensão das dinâmicas de violência urbana. Algumas distâncias nos afastam de respostas conclusivas a diversas perguntas que surgiram e surgem nessa pesquisa. Sendo assim, é importante observar os complexos aspectos por ela levantados, mantendo as perspectivas lançadas sobre os novos movimentos pentecostais distanciadas das impossíveis definições tradicionalmente segmentadas em pentecostais e neopentecostais. E a partir de então, seguir acompanhando as dinâmicas e identidades múltiplas que entrelaçam em nome de Deus em disputas espirituais e territoriais nas fronteiras de uma guerra que não tem fim no horizonte. Agradecimentos ao dono de mim, por quem vivo, me movo e sou. As minhas filhas Ana e Maria, que estão em mim e aqui em cada traço e instante desse texto. A meu pai, que nunca me lerá, mas viveu em cada riso e choro até que só restassem as partes preciosas dele aqui. A minha mãe, mais potente e inteligente que se sente. As sementes que me semearam em mim não são minhas, amo vocês, Dudu e Tati. Aos pastores e pastoras, amigos e amigas que me pastoreiam e partilham comigo do reino que está em nós. Agradeço ao meu escutador e orientador Vitor Chaves, suas mãos e ouvidos estiveram comigo e neste trabalho com a mesma intensidade. Obrigada pela companhia na travessia. Aos docentes e amigos e amigas de disciplinas que me carregaram na dor e na pesquisa, vocês fizeram a academia mais aquecida mesmo em tempos de pandemia. Agradeço especialmente aos meus alunos e amigos de cada favela e cada igrejinha que amo. Somos um em Cristo. Arruar sopros de vida, ao amor, fé.